Paz do Senhor Jesus. O Salmo 139, por favor, Jeremias 1 e Gálatas 1. Salmo 139, por favor. Vamos meditar em Salmo 139 e Jeremias 1. O versículo 13, verso 13 do Salmo 139. Tu me formaste, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Jeremias 1, a partir do versículo 4. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre e da mãe, te consagrei, te constituí profeta às nações. Assentai-vos. Eu quero falar sobre um assunto que derrubou minha página do Facebook. Eu fiquei 3 anos proibido de acessar minha página do Facebook. Eu tive que entrar na justiça. O juiz também não deixou eu resgatar. Lutei, e o juiz não queria deixar. Eu não sei o que aconteceu, liberaram. Aí eu te resgatei meu Facebook. Só que não pode monetizar, não pode me dar dinheiro. O Facebook me proibiu de monetizar minhas coisas. Então, se a galera da equipe quiser mesmo filmar, vai ter que ter muita coragem. Se tiver ao vivo, não sei. Depois a gente briga aí na internet, mas eles fizeram isso com minha página. Mas eu não vou me calar. Se cancelarem minhas redes sociais, eu vou pregar na praça. E se me prenderem, eu prego na cadeia. Eu quero falar sobre ideologia de gênero. O mundo chama de bom o que é mal. Nós não. Nós precisamos conhecer o que é o bom à luz da palavra de Deus e o que é mal à luz da palavra de Deus. Se a Bíblia diz que é pecado, não importa o que as ideologias dizem, pecado é. Se a Bíblia não diz que é pecado, aí você vai pelos princípios. Vai edificar a minha vida? Vai edificar o meu irmão? É para a glória de Deus? Ideologia é uma palavra que se tornou comum no movimento marxista, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Ideologia, conjunto de ideias que se usa como um instrumento de mudança. Que bonitinho. Conjunto de ideias. Qual a sua ideia? A minha é essa. E a sua? A minha é essa. E a sua? É minha é essa. E a sua? A minha é teológica. Não, não vale. Só as de cá. Aí pega esse monte de conjunto de ideias marxistas contra as escrituras sagradas e diz: vamos montar um compêndio de ideias. Cada um apresenta a sua versão para mudarmos o comportamento das crianças e dos adolescentes. Então, ideologia, um conjunto de ideias que servem como um instrumento de mudança cultural. Eles querem dominar os portais do governo, eles querem dominar a mídia, como o Gerson já falou, eles querem dominar a TV, eles querem dominar a política, eles querem dominar a moda, e assim eles influenciam na cultura. E o que é igreja? É um povo que na maioria das vezes é contra a cultura, naturalmente, sem forçar.
É normal ficar irado e xingar. Crente não, porque a Bíblia diz que não pode sair palavrão da nossa boca. É normal o mundo agir como ímpio, a gente age como cristão. Daniel está lá de boa na Babilônia, de boa na Babilônia. Tem universidade para estudar. Daniel disse, estou dentro. Tem roupa nova para vestir. Daniel disse, pode trazer que minhas roupas estão feias. Tem emprego garantido. Daniel disse, eu quero, que eu não sou preguiçoso. Aí o último foi, tem comida do rei que todo mundo come. Daniel disse, quero não. Mas por que, Daniel? Porque na cultura babilônica a comida que o rei comia era consagrada aos ídolos. E Paulo diz que aquilo que é consagrado a ídolo é consagrado a demônio. E eu só posso colocar para dentro de mim aquilo que o meu Deus abençoa, aquilo que para o meu Deus não é ofensa. E o que é que tu vai comer, Daniel? Salada. Por quê? Porque ele percebe que era uma cultura de um ambiente contra a cultura de Deus. Se a comida é consagrada a ídolo e ele é judeu, ele não poderia se comunicar. Ideologia, e eles mentem. É claro que eles mentem, eu nem vou falar o partido. Eles dizem que está baseado em pesquisas científicas, é mentira. Ideologia, só as meninas, ideologia. Só os meninos, ideologia. Tá vendo? Ideias. Logia, conjunto de ideias. Ah, é ciência. Mentira. Tem um livro, se a mídia achar para mim, eu vou agradecer muito, e minha esposa faz o Pix. O nome do livro é assim, é uma pergunta de um cara que não é crente, mas é cientista, né? Não é um cara que inventa umas coisas na cabeça, que fuma maconha, não, ele estudou, tá bom? O nome do livro é uma pergunta, nascido gay, interrogação, nascido gay, a hora que achar, coloca cá e põe bem grandão, bum, os meninos verem, printar e comprar, para debater. São crenças que não podem ser comprovadas. Não é ciência. Eita, rapaz, gostei. Tá aí, ó. Nascido gay? Existem evidências científicas para homossexualidade? Não. E não. Tudo mentira. São crenças que devem ser respeitadas, desde que você também tenha liberdade para discordar. Deve ser respeitada, desde que você tenha liberdade para falar contra. Porque só eles podem falar contra e a gente não pode falar contra eles. Eu não respeito ideias contrárias às Escrituras. Quem respeita todo tipo de pensamento acabará respeitando todo tipo de comportamento. Pois não existe comportamento sem antes ser um pensamento. Então já estão te tornando aí uma menininha, um menininho velho, fraquinho. Respeita. O que é respeitar? Não discordar? O que é respeitar? Não abrir as Escrituras? O que é respeitar? Não evangelizar? Então eu vou te desrespeitar sempre. Porque eu não posso respeitar pensamentos que destoem dos pensamentos de Deus. Então, se você concorda com todo tipo de pensamento, você vai acabar aceitando qualquer tipo de comportamento. E se você vem com essa ideia que cada um tem sua verdade, você está negando que a Bíblia é a verdade absoluta. Então, são apenas crenças. Ideologia e ciência é inverso, é luz com treva, é mentira com verdade. Por quê? Porque a ideologia não é feita para ser comprovada, a ideologia é feita para ser imposta.
A ciência é feita por comprovações, análises, pesquisas e ideologia. Eu só trabalhei a palavra ideologia. Agora bora para o gênero. Nas conversações comuns, pelo menos eu, Cleiton, Thaís, nós aqui. Deixa eu ver mais algum. A irmã ali, a outra irmã, uns irmãos ali na mídia. Deixa eu ver, esse irmão aqui, esse segurança, é ele. Ele aqui também. Se tiver só a gente assim, gente, aí... A Luana está grávida. Aí eu falo, a Luana está grávida. Cremo que está grávida? 4. Aí, se eu falar assim, a Luana está grávida. É, pastor, é. Quantos meses? 9. Aí a pergunta desses caras, qual sexo? Eu vou dizer, macho. Ou eu posso dizer, é fêmea. Ou eu posso dizer, é menino. Ou eu posso dizer, é menina. Mas não. Agora, se a pessoa falar que está grávida, qual gênero? Por quê? Porque se escandalizam com o termo sexo, que tem tudo a ver com a essência. Sexo se refere à dimensão biológica. Como eu sou homem, me sinto liberdade para falar disso. Com meus filhos, né? É homem, tem pipiu. Ou seja, tem a ver com a condição biológica, capacidade, condição reprodutiva. É aquilo que somos por natureza. Então só existia 2, macho, fêmea, menino, menina, feminino, masculino. Agora não, meu Deus do céu. Agora não. Agora eles usam o termo gênero para ampliar, porque não é aquilo que você é como você se enxerga. Espelho meu, tem alguém mais bonito que eu? Ah, se o espelho pudesse falar. Países de primeiro mundo rejeitaram a ideologia de gênero nas escolas. Porque eles não querem ser dominados por ideologias. A Hungria eliminou todo tipo de estudos sobre gêneros das universidades do seu país, pois perceberam que não é ciência, é apenas ideias. Numa entrevista à revista France Press, o primeiro-ministro Viktor Orbán deu uma entrevista a essa revista e ele disse, não há por que os estudos de gênero estarem nas universidades. Por quê, senhor? Porque é uma ideologia, não é ciência. A ideologia de gênero é um ataque à mente. Adolescentes e jovens estão turbados e conturbados. Antigamente era simples, meu Deus do céu, mas agora eles maximizam, eles inventam. Eclesiastes diz que Deus fez o homem simples, mas ele inventou tantas coisas. Por que vou mostrar para vocês que quando é Deus é simples e quando os homens colocam as mãos, complicam tudo. Se nasceu homem, condição reprodutora máscula, condição reprodutora feminina, menina, másculo, macho, homem. Então a pessoa a identificava sua condição biológica. E o normal era isso aqui, quem me escuta? O sexo de uma pessoa exerce a determinação. O sexo de uma pessoa exerce a determinação natural. Vou falar devagar, é porque eu estou pensando. O sexo da pessoa, masculino e feminino, tá bom. O sexo da pessoa exerce uma determinação natural sobre sua condição psicológica. Se você nasceu sexo masculino, se você nasceu sexo feminino, sua condição biológica vai determinar sua percepção de si mesma, de si mesmo e sua postura social.
Então, o que é? Eu queria que vocês me escutassem, gente. Eu não acredito que tem gente desprezando uma aula dessa. Daqui a pouco está postando na internet, me desculpe. Porque eu vim pregar com seriedade, apesar do meu jeito de transmitir, é porque o assunto é muito pesado. Então eu tenho que usar de estratégia para passar isso a vocês. Se você está aqui, aí está entrando aí na internet, no celular, ficar batendo papo, olhando no Instagram, você está desrespeitando o preço que foi pago para os adolescentes estarem aqui. Eu preciso que vocês se retirem, por favor. Sexo masculino. Aquilo ali vai determinar a sua condição psicológica. Ou seja, você vai, se você nasce com sexo masculino, os meninos, eles vão se ver como homem. Se você nasce com a condição reprodutora feminina, você vai se ver como mulher, menina. Era assim, natural. Aí o menino, a cor preferida que os pais ensinam, azulzinho. A menina, rosinha. Eu não estou determinando nada. A menina pode ter depois preferências por outras cores. Nada a ver, mas eu estou dizendo que o normal, na infância, a mãe identifica por cores. Felipe Neto, esses dias, quis tirar. Vocês querem ficar falando sobre cores de homem e de mulher. Eu disse, então anula as cores simbólicas da bandeira do Brasil. Ou talvez você nunca tenha estudado sobre isso. Então, a menina, a mãe enfeita tudo de rosinha. O menino enfeita tudo de azulzinho. Já estão criticando isso. Já estão deixando isso de lado. Você já é considerado antiquado, retrógrado. Ou seja, quem nasce com órgão feminino se espera que essa pessoa se veja como mulher. E socialmente, que ela reaja como mulher. E quem nasce com o sexo masculino, ele vai se ver como homem, vai reagir como homem, vai se comportar como homem. Ele tem que saber de sua estrutura física, ele tem que saber que as brincadeiras de homem é daquele jeito mesmo. Eliseu filho tem 6 anos, caiu, levanta. Papai arranhou, homem tem marca, tem cicatriz, papai é todo ralado. Agora quando a tetezinha de 4 anos cai, papai vai lá, levanta, joga água, passa cuspe. Porque é homem, é macho, Esté é diferente. Então, hoje, meu Deus do céu, já tem mulheres criticando os seus maridos porque eles estão brincando com os meninos com brincadeira de homem. Então, o normal, cientificamente, biblicamente, a dimensão biológica tem primazia sobre a percepção. E sua mente deve se adequar. Vou repetir. A dimensão biológica, o sexo com o qual você nasceu, tem primazia sobre sua condição psicológica. Eu nasci mulher. Eu preciso me enxergar mulher. Por quê? Porque minha condição biológica, natureza natural, essencial. Tem que explicar tudo que a grama é verde, aquela cor é preta. E minha condição biológica determina minha condição psicológica. Vou pensar assim, vou me ver assim. Aí vem a ideologia de gênero. Não importa como você nasceu, o que importa é como você pensa. Rapaz, eu já pensei tanta coisa ruim. E eles dizem, não importa, deixa fluir, deixa a vida te levar, vida leva tu. Então aí deixa a mente te levar, vida leva tu. Vai pensando, vai voando, deixa o pensamento fluir. É isso que eles vão dizendo, conforme você se enxerga aqui, você tem primazia. Não é assim. Se você nasceu com a condição biológica, macho, se você nasceu com a condição biológica, fêmea, termo do livro do Gênesis. Se você nasceu condição biológica masculino, se você nasceu condição biológica feminino, você vai se ver, se imaginar, se comportar. O seu psicológico tem que se adequar à sua condição biológica. Mas eles é o contrário. Eles dizem não importa como você nasceu, o que importa é como você pensa. Aí agora, bora para a Bíblia. Judá viu Tamar, pensou que ela era prostituta, mas não era nora dele. Então vamos permitir que
apenas o que pensamos seja realidade. Judas pensou que Jesus seria um líder político. Olha onde ele foi parar, porque o que importou foi seu pensamento e não o pensamento de Jesus. Davi estava trazendo a arca, aí pegou a arca, colocou num carro novo, zerado, colocou num carro novo, aí a arca balançou. Deus mandou uma tocha de fogo e abriu um buraco no cara que tentou segurar a arca. O nome dele era Uzá. Aí Davi disse: e agora? O que foi que eu fiz? Você pensou que estava honrando Deus trazendo a arca num carro novo, mas a arca não dorme. A arca era para ser carregada nos ombros dos levitas. Não importa o pensamento de Davi, não importa a mente, a imaginação de Davi. O que importa é que ele devia se adequar às Escrituras. Paulo disse que haveriam religiões que pensariam estarem servindo a Deus matando pessoas. O Islã, cada vez que adeptos frenéticos do Irã, radicais, vão matar alguém, Alá, 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 e bum! E por que eles chamam Alá? Estão chamando quem? Deus. Eles estão pensando que enquanto matam pessoas, eles estão servindo Deus. É imaginação. Então, se eu posso aprovar a ideologia de gênero que diz que do jeito que eu penso estou certo, então eu posso concordar com a ideologia do Islã. Pois eles pensam estar servindo Deus enquanto matam pessoas. Então, se minha mente está livre para determinar o que eu vou fazer com o meu corpo, eu estou me destruindo. Gênesis 6:5, Deus disse: as pessoas são más e elas sempre estão pensando em fazer coisas erradas. Gênesis 8:21, o Senhor disse: o homem é mau em sua imaginação. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes em teu próprio entendimento. O que a ideologia de gênero vai lhe dizer? Confia no seu coração, deixa o pastor ladrão para lá, deixa esse pregador que quer mandar na vida dos outros para lá, seus pais são de antigamente, confia no seu coração. O que Jeremias diz? Capítulo 17, versículo 5, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você só pode confiar em algo que está em seu coração. O que, pastor? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. E agora, você pode desejar: sou homem, sou mulher, e eu desejo ser outra coisa. Eu assisti uma influencer, tem uma mulher aí, FFF, que é isso? Feminista feia, fedorenta, que falou para mim que eu posso imaginar as coisas, que eu posso viver as coisas. Agora, dizer que tem comprovação científica, que faz parte de sua natureza, quando se fala de condição biológica, você está mentindo. Só que é o seguinte: eu posso respeitar seu desejo fora da minha casa. Eu posso respeitar seu desejo longe da tela dos meus filhos. Eu posso respeitar seu desejo, desde que você não queira impor esse desejo a mim como natural. Eu posso respeitar seu desejo, desde que você respeite a minha posição teológica sobre o assunto. Eu não preciso ser inimigo teu, até porque esse desejo teu é a base que eu tenho, é o caminho que eu tenho para mostrar Jesus para você. Só que o que eu não posso é distorcer minha imaginação, porque você distorceu a sua. Olha isso, não é porque tu, adepto da ideologia de gênero, tem uma percepção, não é porque você, adepto da ideologia de gênero, tem uma imaginação distorcida, que eu preciso ter uma percepção distorcida. O que eu quero dizer com isso? É que você vai fingir que é mulher. E eu sei que tu é homem. Mas a ideologia de gênero quer que eu finja que não sei que tu é homem, enquanto tu finge que é mulher. Dois mentirosos. Quem está me entendendo? Você pode fingir ser o que quiser ser. Eu é que
que não posso fingir não saber o que sei, porque eu sei. Está na cara. E minha Bíblia, a palavra do meu Deus, diz que mentir é pecado. Eu não posso pecar junto com você. Daqui a pouco vai... Irmão, tu lembra? Vocês aqui, fala para mim, só os adolescentes e eu aqui. É que eu não assisto os desenhos da atualidade. Depois eu falo os meus. Antes de vocês rirem de mim, eu quero rir de vocês. Quem aqui já assistiu algum desenho ou algum filme e saiu imitando o desenho? A menina, livre estou, livre estou. Quem já? Quem já? Isso, as meninas. E os meninos, já pegou espada, alguma coisa assim? Kamehameha, eu já estou lá atrás, meu Deus. Quem já? Fala o nome do desenho. Naruto, você fez o quê? Eu nunca assisti Naruto, me falaram... Não é? Você já fez isso? Imaginação. Não, mas a ideologia de gênero quer que a gente seja dominado pela mente. E as meninas imitaram quem? O quê? Encheram a casa de gelo e ficaram rodando no frio? Fala, vocês fizeram o quê? A Barbie? O que a Barbie faz? Ah, tá. Ficaram imitando o modelo? Imaginação. Imagine, irmão, você assistindo o Superman, botando a cueca por cima da calça e entrando aqui na igreja. Imaginação. Eu chegava na rua e... Came! Aí, meu irmão. Ué. Eu coloquei Emanuel, que é gordinho, para ser o panda lá em casa, o Kung Fu Panda. Mas se isso se torna normal, se é para a mente dominar, a gente vai virar criancinha de novo, trazendo isso para o nosso comportamento. Os caras vão entrar na igreja igual o He-Man de cueca azul, né? Cabelão loiro. Eu tenho uma força! Porque agora eles estão andando como cachorro na rua. Ideologia de gênero derrubou meu Face, sabe por quê? Vou falar, minha página com 1.500.000 seguidores. Lá na Alemanha, 1.000 jovens se reuniram na porta de um estabelecimento governamental. 1.000! Pergunta para mim, para quê? Direito a se comportarem como cães. Para quê? Para ter relação sexual com um cachorro. Eu falei, por que ninguém protestou para comer ração? Olha o caos social que é a ideologia de gênero. Porque o plano original é maltratar sexualmente os animais que Deus disse que o justo cuida deles. Olha onde a mentalidade do homem vai, se ela não for costurada, acorrentada, presa pela palavra. Estamos vivendo um caos social. Existe essa pressão para reconhecermos a multiplicidade de gênero. Você não precisa ser cabo eleitoral de ninguém, mas você precisa pelo menos bater nessas ideologias infernais, com inteligência, com ironia quando necessário. Memes também comunicam. Faz alguma coisa. Porque você vai fazer parte de uma geração perseguida por essas ideologias. Em Nova York há mais de 50 tipos de gêneros. No Reino Unido, para abrir uma conta no Facebook, tu tem que rolar a tela, 70 tipos de gênero, até tu achar o masculino ou feminino. 70, até tu chegar no masculino e feminino. Eles agora inventaram a criação eclética, parentalidade neutra. O que é isso? Você não é pai, você não é mãe, você é cuidador. Querem tirar da identidade, pai, mãe, é cuidador.
É sério, amanhã você, moça, que não foi influenciada por alguma feminista aí da net, você diz, um dia eu vou casar, um dia eu vou formar família. Você não poderá ser chamada de mãe, você não poderá chamá-lo de filho. Sasha, 2007, até os 12 anos ninguém sabia seu sexo. Aí depois revelaram que Sasha era menino porque escolheu ser fada. Entendi nada. Isso é ideologia de gênero. 2017 houve o primeiro registro civil de uma criança. Como? Como que vem na identidade? Masculino, feminino e agora vem assim, ó, indeterminado. Não é a condição biológica que determina. É a mentalidade dele que vai determinar como ele quererá ser visto. Onde deveria haver o ensino científico e biológico, escolas, sabe como é que está agora? Gênero neutro para a língua portuguesa. É muita burrice. É muita burrice. Assim como não existe, um exemplo, eu erro se eu chegar aqui, ó, moça, rapaz, eu erro se eu pegar o microfone aqui, ó, eu saúdo a todos e saúdo a todas com a paz do Senhor. Não, se eu disse todos, homens e mulheres estão em... Então tá, assim como não existe essa separação do todos entre todos e todas, pior é o todes. Eu prefiro Todd. Porque o Todd existe, agora o todes é burrice. É um assassinato à língua portuguesa. O povo não sabe nem falar as palavras direito. E agora estão inventando termos neutros para destruir a comunicação. É do mesmo grupo do... O que servem? O que servem? O que servem? Farma-aura! Isso é burrice! É formar, não é farmar. O mundo quer te tornar tola, tolo, bestalhada, bestalhado. À luz da Bíblia, tolo. Warren Wiersbe, idiota. Um dos significados de tolo em Provérbios e Eclesiastes é idiota. Quando alguém falar que está farmando áurea perto de você, você coloca id, ponto, aí me marca, eu completo, ota. Foi o que, amor? Só ota. Eles colocam id e eu ota. Cadê meu celular, neném? Traz meu celular, Jefferson, por favor. Alguém que fala comigo no celular está aqui? Ninguém que fala comigo está aqui. Eu queria mandar um vídeo para o menino colocar ali. Eu queria mandar um vídeo aqui. Hã? Esse aí tá vindo. Como é o nome dele? Eu não salvei o nome dele, tadinho. Paulinho, deixa eu ver. Você conseguiu ver a mensagem com o convite acima? Não, vi não, esse aqui é outra pessoa. Cláudio AD Alfa. Cláudio. Tem um símbolo aqui, um lugar de comunhão, AD Alfa Church. Posso mandar para tu? A mídia aqui é muito boa. A mídia aqui é muito... É rapidinho, gente. Eu queria botar isso aqui para você ver se que eu tô igual... Repara, se não estressa. Vai dando glória a Deus. Quem tá gostando da aula? Achei. Aí só foi vocês dar glória a Deus. Preparando mídia. Internet. Tá indo. Chegou. Coloca esse Satanás. Gente, gênero neutro para a língua portuguesa, eles estão substituindo as vogais pela letra X, tá?
Não é mais aluno, é alunix. Não é mais aluna, não é mais menina ou menino, é meninix. Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Católico, hein? Colégio Dom Pedro II, Rio de Janeiro. Tem imagens das palavras e uniformes. Assim, nas paredes. Meninix. Não é mais menino. Não é mais menino. Banheiro. Meninix. M-E-N-I-N-X. Porque não pode ter o O do menino, do macho. E não pode ter o A da menina, da fêmea. Feminina. Não pode. PL 122, que criminaliza essa lei de ofender a língua portuguesa. Quando estou me alegrando enquanto eu leio o PL 122, aí os deputados da esquerda foram lá e arquivaram a lei que criminaliza isso. Volta pro começo. Esses velhos aqui sou eu. Volta e aumenta o áudio. O áudio é muito ruim. Olha eu. Se que serve. Vocês viram o final? Coloca de novo para eles ouvirem o final, que ele teve gente que estava rindo de mim. Olha o final. Repara. Esse aqui tá gostando. Meu Deus, já que eu tô. Me tira daqui, eu quero morrer. Se que serve. Eu sou mais os velhos. Porque quando alguns adolescentes da nossa geração estão falando, a gente está se perguntando: onde é que eu estou? Jesus voltou e eu fiquei? A Bíblia diz que Davi era sisudo em palavras. Isso é falta de leitura. Isso é desrespeito com o nosso vocabulário. Provérbios 23:10. Não removas os limites antigos, nem entre nos campos dos órfãos, ou seja, não explore os pobres e não remova os limites que foram estabelecidos. Aplica teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Vou ler um negócio para vocês que eu escrevi aqui só para facilitar a linguagem. A mulher entra no consultório pensando em suicídio porque se sente amputada. Ela se sente, ela sim. Ela está amputada ou se sente? Obrigado. Ela entra no consultório, doutor, eu estou pensando em suicídio. Foi o quê, minha filha? É que eu me sinto amputada, eu me sinto presa nesse corpo. Aí o cara olha para o corpo dela, mas está tudo normal. Pão, mão, pé, cabeça, está tudo aí. Está normal. Ela, mas eu me sinto. Você me respeita. Eu me sinto amputada e eu quero me matar. É a ideologia de gênero, sua imaginação que determina a sua condição biológica. Por quê? Porque ela pensa que está amputada, ela quer se matar. E ela não usa a mão direita. Se atrapalha ela. O que é isso? O doutor vai pegar e anotar assim: transtorno mental de integridade corporal. Se ela levá-lo à justiça, ele perde o emprego, ele perde a permissão de falar a verdade. Essa mesma mulher chega para o doutor e diz: eu me vejo homem, mas estou preso no corpo de uma mulher. Tira meus seios para eu me sentir mais homem. Ele não pode dizer transtorno mental de integridade corporal. Você percebeu que a primeira diz assim:
Eu me sinto amputada. Arranca meu braço direito, então, para que eu seja como eu me sinto. Transtorno mental de integridade corporal, sim ou não? Aí de repente chega outra, essa mesma mulher diz, eu me vejo como um homem agora. Arranca meu seio, para eu me sentir mais homem. Ele não pode falar transtorno mental de integridade corporal. Ela tem que ser considerada transgênero. Ela não pode ser tratada psicologicamente, tem que arrancar o seio dela. Ela tem que ser considerada transgênero, por quê? Por causa da ideologia de... Mas é a mesma coisa, ambos são estados psíquicos. Rattenbert, o cara entrou na justiça para mudar a identidade. Ele tinha 69 anos, mas ele se sentia com 20. E venceu. Venceu na justiça. Por que ele fez isso? Escuta, não achava emprego nem mulher no Tinder. Se sentiu rejeitado. Entrou com recurso na justiça. Pode mudar uma condição biológica relacionada ao gênero, mas não pode mudar uma condição biológica relacionada ao tempo. Olha o questionamento dele. Vocês podem mudar uma condição biológica relacionada ao gênero, ou seja, eu sou homem e vocês me dão o direito de amputar meu órgão genital só porque eu me sinto mulher? A lei diz sim. Aí ele, então logo vocês também podem mudar a minha condição biológica em relação ao tempo. Se o cara se sente mulher e arranca seu órgão genital, se eu me sinto mais novo, coloca na identidade para todo mundo ver que eu tenho 20. Porque é assim que eu me sinto. Isso é um caos social. Aumento de crianças com disforia de gênero. Se a gente não resolver esse problema psicológico, procurar o psiquiatra, procurar a psicóloga, e tem que ser crente hoje. Porque já tem psicóloga que quando eu prego sobre isso, que sai me xingando. Aí debater comigo na porta ninguém quer, mas ficar fazendo textinho lá no Instagram quer. Por quê? Porque são adeptas à ideologia. A Escócia aumentou de 500. Perdão, errei. A Escócia aumentou em 500% crianças e adolescentes com problemas psicológicos depois que começaram a estudar ideologia de gênero. Inglaterra, entre 2010 e 2015, cresceu 1000%. 97 jovens apareciam com disforia de gênero. Em 5 anos, 2013, jovens procurando ajuda na mesma clínica. O que era para trazer alívio, trouxe problemas psicológicos. E outra coisa, a ideologia de gênero, penúltimo lugar que eu já vou encerrar, maximiza a desigualdade. Vou dar um exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você, você responde com sinceridade. Se eu der um murro na minha esposa, é crime? Se eu me sentir mulher, chego na justiça, coloco F na minha identidade, treino boxe, chamo ela pro ringue. Campeão. Rebentei com ela. Mas você é homem? Não, eu me sinto mulher. Então, se eu me sinto mulher, eu posso bater em mulher. Ideologia de gênero. E já tem, tá? Fallon Fox, primeira lutadora transexual, ou seja, homem com estrutura física de homem, mas porque se vê como mulher, recebeu autorização para bater em mulheres lutadoras. E quem assiste faz o quê? Se me vê pregar que a mulher deve ser submissa ao seu marido, machista. E põe um monte de ista para mim. Agora, quem está assistindo, Fallon Fox, homem que se sente mulher, bater em outra mulher lutadora, os mesmos. Que eu não sei assoviar. Aplaude a lutadora vencedor, porque é um homem batendo em mulher. O que era para ser crime é normal pela ideologia de gênero. Maria Laura, no Facebook, ela postou. Depois vocês cortam isso aí, que essa mulher é o cão.
Ela postou: mulher fazer sexo com animais é bom, pois menospreza o poder sexual dos homens contra elas. Mulher fazer sexo com animal é ato de resistência feminina e desconstrução da teologia cristã. Mulheres, façam sexo com animais, pois isso não é apenas prazer, é uma ferramenta de luta política. Aí vem Paulo em Romanos e diz: mudaram o desejo natural das coisas, tolos pensando serem sábios. Sabe o que é que eles dizem? E agora eu vou falar sobre as teses que sustentam a ideologia de gênero. É rapidinho. Primeiro, o corpo é um dado casual, ou seja, não se importe com o seu corpo. Mas o que a gente leu? Senhor, o Senhor me formou lá no ventre da minha mãe. O corpo não é um dado casual. O que você leu Jeremias 1 comigo? Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. Eu já estava te vendo. O que Paulo disse aos Gálatas? O Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Não, o corpo não é um dado casual. O que as famílias precisam fazer? Estarem atentas. Eu vou pedir perdão para minha filha nesse instante aqui quando acabar. Por quê? Porque meus filhos não assistem celular em culto, em igreja. Aí eu estou ali dando uma revisada no esboço e a minha filha está: papai, quero fazer desenho. E eu entendi, quero ver desenho. Eu fechei a tela e falei: o quê? Você está no culto? Onde você já ficou em celular na hora do culto? E ela começou a chorar. Aí a irmã ali, que trabalhou com kids, que entendeu ela. E a Luana: meu amor, ela quer fazer desenho. Eu falei: ah, você quer desenhar no papel. Ela, com os olhos cheios de lágrimas. Por quê? A família precisa estar atenta. No culto não tem tela. Fora de casa, momento determinado. Pinta a parede, mancha o piso da mamãe. Vai, quebra tudo. Depois o papai, o vovô e os titio arruma. Essa fase vai passar. Só não arranha meu carro, mas não tem jeito, vai. Essa fase vai passar. Os pais precisam estar atentos, porque o diabo está de olho em nossos filhos. Não terceirizemos a educação. Já falei para uma das professoras deles. Falei: quem educa somos nós. Vocês auxiliam a confirmar o que a gente educa. São pais que educam seus filhos. Não é a igreja, não é a escola. São seus pais. Somos nós os pais. Existem livros didáticos na escola que são incoerentes com a fé cristã. Então a gente precisa verificar os livros que os nossos filhos estão estudando. Projeta para mim Gênesis 18, 19, que eu vou falar com os pais agora. Gênesis 18, 19. Repara, Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Gênesis capítulo 18, versículo 19. O primeiro livro da Bíblia. Olha lá. Eu o tenho conhecido. Deus falando sobre Abraão. Ele vai ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Ou seja, ele vai ensinar tão bem que depois dele, quando ele vazar, morrer e partir, os filhos ainda vão guardar a minha palavra. Para agirem com justiça e juízo. Ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, só vocês. Ponto e vírgula. Olha o que Deus está dizendo e você vai passar isso aqui para os seus pais. Mostra esse versículo para os seus pais. Pai, mãe, Gênesis 18, 19 está dizendo que Deus só iria cumprir as promessas na vida de Abraão se ele ensinasse seus filhos no caminho certo. Para que o Senhor cumpra na vida dele o que prometeu. Se ele ensinar os filhos, Deus vai cumprir na vida dele o que prometeu. Primeiro, a família tem que estar atenta. Segundo, a igreja. Olha a reunião de adolescentes aqui. Quando ele me passou o microfone, eu disse: eu vou pregar sobre ideologia de gênero, tá? Ele disse: faz isso.
Por quê? Porque a igreja tem que estar atenta? Porque a igreja não tem conjunto de ideias, a igreja tem a verdade. A igreja tem o evangelho. Temos que submeter a cultura às escrituras. Porque Paulo disse que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Deixa eu ver o último aqui. Aqui, ó. E eu encerro agora. Eclesiastes 7:29. Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Isso aqui é ideologia de gênero. Vocês aprenderam tantas invenções que eles criaram? Está aqui, ó. Deus fez o homem reto. A palavra reto aqui é lá em Gênesis, tá? 2. Deus fez o homem perfeito. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Diga: Senhor, toca na minha mente. Me dá sabedoria. Não deixe o mundo me controlar. Me dá sabedoria na palavra. Eu não quero me perder. Eu quero ter a mente de Cristo.